Bom, pessoal, voltamos, eu, Carlos Azeitona, juntamente com a professora Ariete, comentando sobre a disciplina de História na Base Nacional Comum Curricular no projeto Entenda BNCC. Professora, a base traz 3 procedimentos aí básicos, né, nos anos finais aí na disciplina de História, né? Já no primeiro procedimento baseia-se nos eventos, né, e noções de tempo e espaço, dentre outros assuntos, né? Já no segundo procedimento, né, diz a respeito de fontes e documentos. E o terceiro evento, diz lá, procedimentos envolve a escolha de 2 ou mais proposições. Professora, até para a professora poder explicar um pouco melhor, eu vou fazer a leitura como está na própria página, né? Tá. Como está na própria base, que está na página 414, para quem nos acompanha. Então eu faço a leitura, né, o primeiro procedimento, e a professora faz um comentário geral sobre ele, ok? Então lá, pessoal, diz lá. Primeiro procedimento. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente, África, Europa e América, especialmente o Brasil, ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico. Professora. Quando a gente trabalha, por exemplo, história da África, é muito comum a África achar que a África é um país. Isso, alunos que chegam no ensino médio achando que a África é um país. Não entendendo que se trata de um continente, mas é um problema realmente de apropriação do conhecimento. Até onde ele consegue mentalizar aquele mapa e saber onde ficava a antiga Cartago, ou que países que ficam ali, Marrocos, Egito, ele tem esse mapa na cabeça, né? Porque assim, identificação mesmo dentro do próprio Brasil, a gente não tem uma identificação geográfica de onde estão os lugares no Brasil. É comum, principalmente quem mora no Sul, por uma questão de não ter contato, achar que no Nordeste é tudo igual. Quando, na verdade, você tem os estados que são muito bem definidos e com identidades de suas populações muito bem definidas. Os baianos, os pernambucanos, os cearenses, né? E por aí vai. Então, é importante que ordenar a história cronológica desses estados ou desses países ou desses continentes para que haja uma apropriação, para não falar besteira, porque no ensino americano atual é muito comum você ter nos Estados Unidos eles não saberem o que é o resto do mundo. Isso parece uma piada antiga, mas não é uma piada mesmo, não é. É o resto do mundo. Então, essa própria expressão, os americanos, quem são os americanos? A gente tem usado hoje na produção editorial estadunidense, porque americanos somos todos nós. Sim. Né? América do Norte, Central, Sul. E América do Sul, América Latina, dentro de um outro conceito que pega parte da América do Norte. Então, é nesse sentido mesmo que a gente tem que deixar isso muito bem definido. É uma questão também de identidade. De identidade e nacionalidade, né? O segundo procedimento básico, né, que a base traz, diz lá, professora, pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos, materiais ou imateriais, elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória por meio de uma ou várias linguagens. Professora. Então, no Brasil, quem cuida do tombamento dos patrimônios é o IPHAN, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional. E o IPHAN, ele tem uma divisão entre o que é patrimônio material, que daí é tudo que é material, construções, igrejas, praças, enfim, vias, no caso a cidade de Brasília, patrimônio também. É claro que tem uma chancela da Unesco para o tombamento de algum desses patrimônios. E os patrimônios imateriais, né? Nesses patrimônios imateriais, o que é muito bacana é o registro que o IPHAN vai fazendo das culturas. Então, tombou-se lá o maracatu, né? A festa do boi, partes de alimentação, acarajé, o próprio pão de queijo já foi tombado como patrimônio.
de não deixar com que essas manifestações culturais que se expressam por meio da comida, por meio das festas, por meio da linguagem, por meio dos cantos, morram. E elas estão com essa coisa da globalização, das apropriações culturais, sim, elas estão deixando de existir. Então, é muito comum, hoje com rede social, né, ter lá disponibilizado o acervo em registro audiovisual de manifestações culturais que já não estão existindo mais. Importantíssimo. Então, sim, assim, quando diz que desenvolver as condições necessárias para que isso se expresse, é o próprio Estado também dá fomento para que essas manifestações ocorram, né? Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, isso é bem comum, questionamentos e críticas ao carnaval, mas ele é uma manifestação cultural importante. Sim. Né? É claro que eu estou falando do carnaval tem grandes proporções, mas você tem outras formas de manifestação que não tem essa proporção. Interior lá de Goiás tem as cavalhadas, que é uma manifestação cultural interessantíssima, porque a raiz dela está lá no Carlos Magnus da Europa. E é uma tradição que permanece viva no meio do cerrado, né? As manifestações aqui no Brasil, línguas que já estão deixando de ser faladas, formas de linguagem, né? No Japão, que são preservadas por comunidades japonesas aqui no Brasil. O mesmo ocorre com comunidades alemãs e outros, né, de outras regiões. Da África tem bastante também, né? Essa coisa de você preservar essa cultura e preservar também o patrimônio histórico físico, né? De tombamento de elementos que são espaços de memória. Dá um exemplo, um grande espaço de memória que foi tombado há pouco tempo, o Cais do Velongo, né, por onde chegavam os navios com os africanos escravizados, e esse espaço se tornou um espaço de memória, um espaço que representa, na verdade, toda uma questão histórica por detrás dessas populações que vieram forçadamente para o Brasil, né? Então, esses espaços de memória, eles são, por vezes, o espaço em si, o espaço físico em si, mas às vezes é um espaço de uma festa, né? Que ela vai de lugar para lugar. Então, sim, isso tem que ser preservado, porque, como eu disse, com o advento da globalização e as formas culturais que estão se expressando, pode se perder isso. Mas eu quero chamar a atenção, professora Azeitona, que isso não é uma crítica às novas formas de manifestações culturais. Essas novas formas que eu vejo sendo criticadas, seja o funk, o rap, elas são formas de manifestações genuínas também. Existe uma crítica erudita, né? Se você não gosta da música, detalhe, né? Mas é uma forma... Mas não deixa de ser uma manifestação. E aí passa por uma questão estética, né? Sim. A crítica, ela vem mais por uma questão estética, porque se a gente for lembrar, buscar a história do samba, o samba também não era uma coisa... Né? Ele é para um movimento, ele é um choro, né? O chorinho. Nos Estados Unidos, o jazz, o blues, é um lamento de tudo isso, e que depois isso passa a se expressar, passa a ter uma expressão cultural muito mais forte, vira midiático, mercadológico, mas enquanto nasce a gente tem que dar voz e prestar atenção em tudo isso, né? Por mais críticas que a gente tenha essa questão estética mesmo, dessas vozes que estão vindo aí nessas manifestações. E de tanto que na própria base, né, professora, ela diz lá, fazendo ainda, puxando um gancho com a primeira, né, ele fala da valorização da história da África, né, e das culturas afro-indígenas, né, que até pela lei 10.639 e a 11.645, mas não para realçar a questão da escravidão, mas sim levar em conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo estudos da Universidade de Brasília, de pessoal que é da antropologia ou mesmo da história, sabe que filósofos iluministas existiram antes mesmo na África. A gente tem que começar a trazer isso que está
está encoberto. Na história, tem um historiador chamado Walter Benjamin, ele fala que isso é pegar a história a contrapelo, começar a trazer aquilo que não foi dito, né? Então, trazer isso mesmo, existiram filósofos africanos, eles estão sendo estudados, existe uma ciência africana também, e que em detrimento dessa dominação europeia, tudo isso foi relegado e ficou por baixo. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, da NASA, que hoje, que saiu agora o filme das meninas, As Estrelas Além do Tempo, em que foram elas as que propiciaram o homem chegar, o homem branco, à Lua, outras histórias que não são contadas e que estão vindo aí. Então, isso é trazer essa história da África também, a história dos indígenas também, tudo a contrapelo e mostrar. Né? É uma ressignificação histórica. Né? E os livros estão, a Lei 10.639 e 11.645, muito mais do que mostrar a história assim, fica sempre aquele clássico de mostrar a escravidão africana, gente, não foi só isso. Tem toda uma cultura, a gente falou no item anterior sobre a manifestação cultural, tem uma manifestação cultural genuína e riquíssima aí que tem que ser colocada e que tem que ser, eu vou falar aqui o apropriada, mas assim, uma apropriada não no sentido de se apropriar da cultura, mas que tem que ser admirada. Uma apropriação no sentido de admiração. E que tem que estar aí, tem que ser ensinado nas escolas. E recentemente o Hollywood, né, com o filme Pantera Negra, é bem interessante você ver esses movimentos de sair daquele lugar comum, da maneira como os super-heróis foram construídos e como eles aparecem no cinema e como isso está aparecendo agora. Então é interessante ver que as crianças, elas se identificam. E eu achei interessante também o posicionamento da sociedade perante o Pantera Negra, porque nunca vi tantas pessoas fazendo check-in desse filme. Outros filmes nem tanto, né? Tô no shopping, tô vendo, mas eles faziam questão de fazer check-in que estavam vendo o filme eu brinquei da Pantera. Depois que eu torci pro bandido, né? Mas que o filme é realmente muito instigante você ver novos atores, e daí assim, isso não tem a ver com tem a ver com representatividade, sim, mas tem a ver com a gente tem que se reconhecer nesses também, a gente tem que começar a fazer uma sociedade mais plural, que é o que a base fala. Essa sociedade que respeita a diversidade, essa sociedade que é uma sociedade que vê a autoridade com respeito e da convivência. Por isso, muito forte a questão das migrações. Né, de conviver com o outro e começar a se aceitar, porque é uma sociedade completamente plural. E a base é uma base também plural. Certo. Né? Bom, e o último, como sempre digo, e não menos importante, né? O terceiro procedimento básico diz lá: pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições próprias. O melhor exemplo que a gente pode dar aqui é essas diferentes versões, diferentes interpretações, é o caso do aparecimento da espécie humana. Né? A gente sabe, não dá para tratar o mito como uma teoria. O mito não é uma teoria. Né? A teoria, ela varia. A evolucionista é a que cientificamente, é a que a gente aborda mais. O aluno tem que ter contato com isso, porque a função da escola, a função do livro didático, a função do professor é ensinar o conhecimento científico, né? Para que ele entenda. Agora, assim, ele tem um objeto, ele tem que entender que aquele objeto, muitas vezes, ele está sujeito a hipóteses, a teorias na formação da sua cientificidade ali. Então, pegar lá um exemplo da física, né? O Big Bang, né? É uma teoria, porque, na verdade, não tem como comprovar. Existem as teorias científicas comprováveis e as não comprováveis. Essa a gente tenta lá, né, fazer lá o CERN e tudo mais para comprovar. Mas ele tem que entender que é uma teoria mesmo, né? E
a escola, como baseada no saber científico, ela tem que trazer isso. Agora, essas diferentes versões, elas não podem pender para um achismo, elas não podem pender para uma fé, né? A fé de que é aquilo, o aluno tem que entender que a gente não vai interferir naquilo que ele acredita, mas ele tem que entender que num concurso, no eventual concurso, no vestibular, seja da instituição que ele for fazer esse vestibular, ele vai ter que saber aquele conhecimento que é instituído como paradigma daquela ciência, né, para ele poder responder aquela questão. Então, independente dele achar quem surgiu, a Eva, o Adão, não, independente disso, numa prova de biologia, numa prova que ele vai fazer concurso para medicina, ele vai ter que colocar aquele paradigma, aquela ciência. Então, é nesse sentido que eu acho que essa interpretação há fenômenos diferentes. Na história, estou falando isso mais voltado para a área de ciências, mas na história acontece o mesmo. A professora deu aquele comentário da Guerra do Paraguai, né, que foi entre 1864 e 1870, né? Sim, de como isso é visto, diferentes versões, mas quando você pega, por exemplo, pegar uma coisa mais assim, que use mais o conhecimento das fontes científicas, a um homem pré-histórico. Como é que a gente sabe o que aquele homem comeu, como é que a gente sabe a dieta daquele homem, né? Se ele era parente de um outro corpo que foi encontrado em um outro momento. Então, se utiliza do DNA, se utiliza de pesquisas para saber o que tinha no resto, né, desse homem, daquilo que foi encontrado. Isso se contrapõe, às vezes, com outras teorias dentro da própria ciência. A própria ciência apresenta teorias, às vezes, que se chocam entre elas, né? Então, e dentro do conhecimento histórico também não é diferente. Vou dar um exemplo bem, as pragas do Egito, né? Eu tenho 2 programas em programa de televisão, os 2 com bases científicas, cada um ao seu modo, um provando que existiu sim, cientificamente, o outro provando cientificamente que não existiu não, cientificamente também. Então, como que fica nessas questões, né? Então, aí a gente tem que sempre pender o nosso conhecimento, a nossa argumentação para aquilo que a gente tem como ciência, porque senão aí vai ficar complicado. Bom, pessoal, novamente, mais um bloco se foi. Professora, é muito rápido, né? Passa o tempo, né? Já estamos indo já para a 6ª pergunta, né? Isso vai acontecer no próximo bloco. Aguardem, né? Que estaremos falando aí agora basicamente sobre as habilidades. Um grande abraço e até a próxima.